companheiros de viagem! Hoje o programa Pelos Caminhos da Fé veio até a cidade de Bandeirantes, no Paraná. Aqui, há um ano, era inaugurado um recanto que une beleza e fé, o Santuário de São Miguel Arcanjo. O lugar é marcado pelo toque direcionador de Deus em cada etapa da construção. E hoje atrai fiéis do país inteiro, que vem aqui em busca de força para os combates da vida. O território atualmente ocupado pelo município de Bandeirantes, até 1920 foi habitado pelos índios caingangues. Com o tempo, fazendas foram instaladas na região. Mais tarde, em 1929, foi criado o distrito de Invernada, pertencente ao município de Jacarezinho. Em julho de 1930, uma empresa ferroviária inaugurou uma estação a 3 quilômetros de Invernada, chamada Bandeirantes. Nas suas proximidades foi se formando um povoado, que mais tarde, em 1932, unificado com o povoado de Invernada, deu origem ao que conhecemos hoje pelo município de Bandeirantes. A religiosidade do lugar está arraigada no processo de surgimento da cidade, que com menos de 100 anos de existência possui 2 belos santuários. O primeiro a ser construído foi o Santuário de Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, onde era localizada a antiga igreja matriz da cidade. É de uma beleza sem igual. Depois de vários anos, surgiu a grande e corajosa empreitada da construção do Santuário de São Miguel Arcanjo. Mas essa é uma longa história. Apesar de o santuário ter completado apenas um ano, os sonhos de Deus já existiam há muito mais tempo. Mas antes de começarmos as entrevistas sobre o santuário, nós fomos convidados para visitar uma das rádios da cidade. E desta vez, nós é quem fomos os entrevistados. Como é que é realizar um trabalho como esse numa cidade como Bandeirantes, num santuário que nasceu assim, do dia para a noite praticamente, que vamos colocar que foi em tempo recorde? Essa é uma experiência muito rica para nós, porque a cada momento, a cada lugar que nós vamos como missionários, como trabalhadores, mas também vamos como desbravadores da fé daquele povo. E chegar aqui e ver como é, perceber a espiritualidade, perceber a riqueza que tem. O próprio povo da cidade já é uma riqueza, porque a cada experiência que nós vemos, desde as experiências mais místicas até as mais simples, ali nós percebemos a manifestação de Deus. E é isso que é bonito. Poder colher e poder conhecer essas experiências é uma riqueza muito grande. Agora vamos desbravar a trajetória de fé do Santuário de São Miguel Arcanjo, que foi sonhado no coração de Deus e compartilhado com algumas pessoas bem especiais. Vamos conhecer então, primeiramente, a história do Leonir e seu chamado para participar da construção deste lugar. A história do Santuário São Miguel Arcanjo é marcada no seu início pela obediência à voz de Deus. E é sobre isso que nós vamos conversar com o Léo, que foi uma das pessoas que receberam essa inspiração, esse mandado de Deus para construir o santuário. Léo, como foi no início? O que você sentiu que Deus te conduzia para construir? Bem, eu sou de uma família muito pobre, lá de Santa Catarina. São de imigrantes italianos. E meu pai é muito pobre, eu fui estudar para o seminário porque eu não tinha como estudar. Eu estudei 12 anos com os padres franciscanos. Aí, no final de filosofia, quando eu havia concluído a filosofia, eu decidi sair do seminário. Porque eu percebi que não era minha vocação ser padre. E aí, na última semana que eu estava no seminário, eu tive uma visão que se repetiu por 3 noites consecutivas. Aí o sonho é mais ou menos o seguinte: eu estava embaixo da terra, cavando, aí de repente eu estava com uma picareta e essa picareta assim cavando bateu em algo muito duro, muito consistente. E com a mão eu fui limpando e apareceu uma coluna enorme. Aí veio uma voz e falou: Léo,
Você sabe o que é isso aí? Isso é a base de uma grande igreja. E você vai ser foi a pessoa escolhida para construir essa igreja. Aí eu falei, eu estou saindo do seminário a semana que vem e eu não vou construir igreja coisa nenhuma, porque quem faz igreja é padre. E eu estou fora e eu não vou fazer igreja coisa nenhuma. Aí a voz falou, quem determina sou eu. Você vai construir a igreja e ponto final. Quase 30 anos após esse sonho, Léo recebeu a inspiração de Deus para construir o santuário dedicado a São Miguel, por meio de uma experiência com Nossa Senhora na Europa. Pouco tempo depois, ele recebeu um convite para ir à França, e no final da missa do Santuário de São Miguel, a inspiração foi confirmada em seu coração. Volte para o Brasil e construa uma igreja, que será um santuário dedicado a São Miguel Arcanjo. Vá e faça. Enquanto isso, em Ibaiti, no norte do Paraná, Deus já preparava outro coração para o chamado à construção deste santuário, o do Padre Roberto. Eu estava na paróquia Sagrado Coração de Jesus, na época era em Ibaiti, no qual eu tive uma experiência desse chamado. Estava rezando um dia na paróquia, como vigário, na paróquia Sagrado Coração de Jesus de Ibaiti. Veio na minha mente, reza a missa de São Miguel Arcanjo, reza a missa de São Miguel Arcanjo. E veio repetindo na mente, reza a missa de São Miguel Arcanjo. E todas as vezes quando eu tenho algo nesse sentido, peço a confirmação de Deus. Em outro momento, 2 amigos os chamaram para juntos fazerem uma adoração. Era mais uma confirmação de Deus. Nessa adoração, compenetrado nessa adoração, um dos amigos meus, chamado Estevão, ele disse assim, padre, estou tendo uma visão. E qual foi essa visão? Ele disse assim, estou vendo, o Senhor vai morar no monte. E nesse monte, a glória do Senhor habitará nesse monte. E disse assim, virá pessoas de norte a sul, leste a oeste, beber da fonte da graça que Deus estará dando nesse monte. Fechei meus olhos e disse assim, eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que esse é o meu lema da minha ordenação. Passado alguns meses, o bispo chega na paróquia e disse assim para mim, padre, eu vou ter que tirar o senhor da paróquia. E o senhor vai para Bandeirantes, numa capela dedicada a São Geraldo Magela. E o senhor vai ser o primeiro pároco. Vai erigir a paróquia. Foi doloroso sair de lá, mas por obediência eu fiz a vontade do bispo, que também é a vontade de Deus, né? Na nova igreja, ele foi aos poucos estruturando a paróquia, mas o chamado para celebrar a missa de São Miguel continuava. Reza a missa votiva a São Miguel Arcanjo. Reza a missa votiva a São Miguel Arcanjo. Então eu reuni a liderança da paróquia então, e falei para eles, nós vamos rezar a missa dedicada a São Miguel Arcanjo toda quinta-feira por cura e libertação. Eu propaguei essa missa pela rádio, pelas rádios que tem aqui em Bandeirantes. Propaguei também no Orkut, na época do Orkut. Uma semana antes de acontecer a missa, o pessoal começaram a confirmar pelo telefone, nós vamos, tal cidade, nós vamos para a missa. E a secretária disse assim, padre, é muitas pessoas que vão vir nessa missa, a igreja não vai suportar, e nem a igreja e nem a rua.
Eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Então nós vamos procurar um lugar maior. E assim, a missão do Léo e do Padre Roberto começa a se entrelaçar, mediante a constante escuta da voz de Deus. Eu nem conhecia, na verdade, o Padre Roberto. Foi num dia lá no asilo, que a minha esposa presta um trabalho lá de assistencial no asilo, e as freiras ofereceram uma janta para nós e convidaram o Padre Roberto. E lá também teve um momento que o Padre Roberto chegou e falou para a irmã, ô irmã, eu estou sentindo no meu coração que tem que construir uma grande igreja, um local de evangelização. E é lá naquela montanha, naquele morro. E como eu vou construir aquela igreja? As peças do quebra-cabeça foram se fechando. Eu estava aguardando já 4, 5 meses o local para ser construído o santuário, porque eu não sabia o local. Eu já tinha outros locais, mas em oração eu percebi que não era. Eu falei, Senhor, onde que tu queres que eu construa esse santuário? Em frente à paróquia São Geraldo Magela, dá para ver uma parte da cidade. E quando eu olhei à minha esquerda, eu avistei um monte. E quando eu avistei aquele monte, eu vi também uma igreja dedicada a São Miguel Arcanjo, lá daquele monte. E quem tinha a chave do local era o Padre Roberto. O Padre Roberto tinha a chave, disse, lá naquela montanha, vai e faça, naquela montanha. E aí nós construímos lá naquela montanha. Local definido, mas como em toda obra dedicada a Deus existe a cruz, nesta também tiveram várias provações. Uma delas foi a grande tempestade que acabou com quase toda a construção. Mas é claro que os milagres e as histórias de fé superam qualquer barreira. Em cada detalhe, seja na imagem de Padre Pio, de Nossa Senhora do Apocalipse ou no sacrário, Deus deixou seus rastros. Na verdade, a Pedra do Sacrário, eu estava viajando para Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Eu fui levar a minha esposa para conhecer lá Ouro Preto, e no caminho eu estava de táxi e eu estava passando no asfalto e eu senti no coração, para nesse local que tem uma coisa diferente para você. Eu parei e era um local que se vendiam essas pedras, geodo se chama. São umas pedras assim que são brutas, você corta lá no meio e aparece ali uma grutinha, com diversos formatos. Aí o santuário estava quase pronto e o padre falou, e o sacrário, lá debaixo, o que vamos fazer? O que vamos pegar? Eu falei, ó, na minha casa eu tenho uma grutinha lá, você não quer ir lá ver? Aí foi o Padre Roberto e mais o Luciano Silveira, eles foram na minha casa e viram, mas você vai dar essa pedra? Eu falei, tudo é de Deus, nada me pertence. Ela serve? Então vamos levar essa pedra. E aquela pedra passou a ser o sacrário do atual, hoje, santuário. Mas o meu receio era como colocar a pedra e o vidro. E o que o bispo ia achar? Porque não é comum colocar a pedra dessa forma. Geralmente é tampado para o Santíssimo não ficar exposto. E eu com receio de falar para o bispo que era uma pedra. E como eu ia fazer que era de vidro. E como ele ia aceitar. Então um dia ele veio aqui e olhou a pedra estava no chão. Eu falei assim, ó, Dom Antônio, o meu sacrário é essa pedra. Ele olhou a pedra e eu morrendo de medo dele falar assim, não, isso não concordo. E eu falei assim, ó, Dom Antônio, nós vamos colocar essa pedra aqui, como sacrário. Ele falou assim, posso dar uma ideia? Eu falei, pode. Ele falou, ponto. Que ideia? Por que você não coloca essa pedra aqui e coloca ela revestida de vidro? Eu falei assim, pode? Ele falou assim, mas claro que pode. Então eu falei assim, fechou, é a minha vontade, é a vontade do Senhor, é a minha vontade, é a vontade de Deus. E essa você pode ver, é toda dourada e a própria natureza que fez a pintura dela, não foi um ser humano. Agora, interessante é a pedra da gruta de São Miguel Arcanjo. Essa é fantástica a história. Na verdade, quando eu construí o santuário, eu pensei assim, todo santuário tem que ter uma relíquia. Eu falei, como é que eu vou pegar a relíquia do anjo? Eu não sei voar pelas estrelas, eu não tenho asas, como é que eu vou pegar a relíquia de um anjo? Não é pessoa, não é santo, não é São Francisco, não é nada, é um anjo. Aí eu pensei, Senhor, Espírito Santo, me mostra o que eu devo pôr nesse santuário, eu não sei.
Aí à noite eu levanto às vezes 3 horas da manhã para fazer a oração e veio o comunicado: vá até o santuário, o primeiro santuário do mundo. Vá lá e pega uma pedra que é onde o anjo pisou, onde o anjo esteve comprovadamente reconhecido pelo Vaticano. O anjo esteve lá, o São Miguel. Vá lá e pega essa pedra, você vai conseguir. E eu acreditei. Aí numa viagem que nós fomos para Israel, teve uma extensão da viagem que eu não sabia que ia lá. Foi um outro milagre que aconteceu, eu não sabia que nós iríamos lá nesse local. E aí nós fomos lá no Santuário de São Miguel Arcanjo e eu fui, procurei o reitor, e só que aconteceu algo especial. Eu abri a boca, o reitor falou: eu sei o que você quer. E ele pegou um molho de chaves, foi lá, eu falei: só quero uma pedrinha assim para levar para Bandeirantes. E ele foi e pegou onde o anjo supostamente tenha pisado, e pegou essa pedra. E essa grande imagem de São Miguel, que mede 19 metros e chama a atenção à distância, também tem uma história bem curiosa. O anjo, São Miguel Arcanjo, que Deus me colocou no coração: faça uma imagem de São Miguel Arcanjo, uma imagem grande, uma imagem imponente que dure muito tempo. Eu sempre peço orientação para o Espírito Santo. Até hoje ele nunca me decepcionou. Sempre me atendeu, graças a Deus. Mas eu procurei ser artista durante 6 meses. Mas procurei em Londrina, procurei em artesãos, procurei fazer essas obras de arte. E a voz do coração dizia assim: não, você não encontrou ainda. Falei: onde está o artista? Aí eu levantei à noite, 3 horas da manhã, e fiquei em oração. Eu estava em oração, aí veio um comunicado para mim: o artista ao qual você procura é um dos teus funcionários. Obrigado, Senhor. Eu acreditei. E para conhecer o grande artista responsável por esta obra, o Kleber, fomos até a sua casa. Com o seu jeito simples, ele nos contou como foi esse chamado bem ousado. O Kleber não é artista, não é, Kleber? Mas foi ele quem recebeu a incumbência de fazer aquela grande imagem de São Miguel que está lá em cima do prédio administrativo no santuário. Kleber, conta um pouquinho, como foi a escolha? Houve uma seleção? Quem te chamou? Como foi? Quem me chamou foi o patrão, o Léo. Eu trabalho com ele já faz 10 anos. Trabalho como caldeireiro, trabalho com chapa. E ele resolveu fazer a estátua, mas ele teve orçando outro material que seria o bronze e também o concreto. Aí ficava caro, ele achou melhor fazer de inox. Aí convidou para fazer a estátua. E aí na hora que ele te chamou, qual foi a sua reação? Na hora eu achei que seria um desenho assim, não seria assim real, com músculo, com detalhes assim. Aí na hora eu falei: não, eu faço. Mas daí depois que ele trouxe uma estátua pequenininha, aí ele falou: ó, quero igualzinha a essa. Aí eu vi que era complicado, aí falei: eu vou tentar. Ele falou: não, você tem todo o tempo. Aí eu comecei a fazer. Mas ali você fez somente com aquele modelo pequeno, mas você tinha uma noção do todo já? Como que foi isso? Eu pegava aquela estátua pequena, aí eu fazia o cálculo para aumentar ela. Mesma coisa que faz no computador 3D, eu fazia na calculadora. Aí eu desenhava a peça com a mão, comecei pela mão. Aí eu fazia para ela ficar com 3 metros e sabia o tamanho da mão. Eu desenhava a mão, cortava a chapa e depois eu ia moldando a chapa. Fazia de peça, mão, fazia essa parte, depois eu fazia os dedos, a unha, tudo separado. E como foi para juntar? Ah, deu trabalho. Como eu nunca tinha feito, foi difícil. Às vezes errei, tive que cortar, fazer de novo. Mas no final deu certo. Você teve algum momento assim, durante o tempo que você estava confeccionando, trabalhando na imagem, que você achou que você não ia conseguir terminar? Sim, tive. E aí? Ah, deu vontade de largar tudo. Mas daí depois
Eu parava, pensava, se ele passou isso aqui para mim é que ele confia, né? Então eu sou capaz de fazer. Então, aí eu dediquei mais e consegui. Você sabe que é a imagem que, com certeza, a pessoa que chega ali se impressiona com o tamanho dela, né? Então, quando você chega, que olha para ela, que vê aquela imagem daquele tamanho e sabe que você que fez, te dá algum sentimento? O que você pensa nesse momento? Ah, eu penso assim, eu queria ser alguém que estivesse chegando na hora para ver o que é a reação deles, sabe? Porque mesmo eu que fiz, eu acho bonito assim, eu fico admirando, será que foi eu mesmo que fiz isso aí? E depois que eu fiz a estátua, muita coisa mudou, sabe? E para melhor, então... Por exemplo? Eu sempre tive um sonho de fazer uma casa. E quando eu comecei a estátua, eu fiz um pedido. Que eu falei assim, ó, se eu estiver fazendo bem, eu queria que eu realizasse esse sonho. E graças a Deus tá quase realizado já. Que bacana. Então eu acho que é graça dele. E as proporções da imagem? Que tamanho é o tamanho real da imagem? O tamanho real dela é 19,70 metros. E o peso? O peso é 15 toneladas com o cabo de aço, né? Que ela foi pesada, mas os cabos de aço, ele tem mais ou menos 1.500 quilos. Bacana. Kleber, muito obrigada por ter nos recebido aqui na sua casa e parabéns. Realmente a escultura é impressionante. Quando a gente chega não tem como não ficar emocionado até mesmo com aquela imagem. Parabéns, viu? Obrigado. Com essa construção, Léo também pôde testemunhar que realmente ninguém é como Deus. E eu pedi para ele ficar com a asa levantada na hora de soldar, sabe? Mas na hora de soldar, o Kleber não estava presente, ele soldou a asa um pouco mais baixa. Na hora que fomos medir a imagem, ela ficou só 30 centímetros menor que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Se eu tivesse soldado com a asa alta, ia ficar 2 metros maior. E eu teria errado, porque ninguém é maior que o Cristo. O Cristo é o maior de todos. E o anjo São Miguel ficou 30 centímetros menor que o Jesus Cristo no Rio de Janeiro, que é para ser de verdade menor. Porque o maior, o grande rei da história é Jesus Cristo. Como seria impossível contar aqui todos os testemunhos de milagres e graças recebidas de Deus por meio desta obra, fomos conversar com o jornalista Eli Araújo, que se aventurou a relatar alguns fatos desse emaranhado de histórias. E aproveitando as comemorações de um ano aqui do Santuário São Miguel Arcanjo, também hoje foi lançado o livro Construa uma Grande Igreja, que conta um pouco da história desse santuário, como foi a construção. Quem está aqui comigo é o autor desse livro, que é o Eli, que foi o responsável por toda essa obra aqui. Eli, sobre o que se trata exatamente o livro? O livro, ele trata, ele mostra, ele conta toda a história de como foi a origem do santuário, como que ele nasceu de um sonho. Então são os dois devotos que receberam uma missão divina de construir esse santuário em homenagem, um santuário dedicado a São Miguel Arcanjo. O nosso livro, a gente fez a opção pela simplicidade. Ele não tem nenhuma frase que se destaca de qualquer outro contexto. Por que isso, né? Porque a gente quer que as pessoas descubram qual o momento do livro ela achou mais importante, qual o momento que ela mais se sentiu tocada. Então foi com esse objetivo que a gente organizou o livro dessa maneira. E agora, após um ano da inauguração das primeiras construções, o santuário representa muito mais do que a bela arquitetura. Ele reconstrói em cada peregrino que passa por aqui a verdadeira fé e a convicção no poder de Deus. Como houve a profecia que virão pessoas de norte a sul, leste a oeste, beber da fonte da graça que Deus estará dando nesse monte, então as pessoas entram, se emocionam. É difícil a pessoa que entrar não ter um sentimento de arrepio, de choro, ou de alegria, paz interior. E tudo por intercessão deste grande guerreiro, São Miguel Arcanjo. Você vê que o próprio Papa agora, o atual Papa, a Papa Francisco, ele também, quando no primeiro dia de Papa, ele chamou quem?
Quem que ele invocou lá? Nossa Senhora e São Miguel Arcanjo. Então é o anjo da atualidade. E eu sinto que ali é vontade de Deus. Ele apenas usou a mim, usou o padre, usou outras pessoas, usou um monte de gente, pessoas que ajudaram a construir essa igreja, usou muitas pessoas. Mas nós somos passageiros, só Deus não passa. E não haveriam livros e nem programas que reunissem todas as histórias do que cada um viveu aqui. O segredo de tantas graças está em escolher a cada instante fazer a vontade de Deus. Dócil às inspirações de Deus. Os frutos são sempre superiores às nossas expectativas e este santuário dedicado a São Miguel é um grande exemplo disso. Muito obrigada à população de Bandeirantes que nos acolheu com tanto carinho. E se você também quer levar o Pelos Caminhos da Fé até a sua cidade, então entre em contato conosco. O nosso e-mail é peloscaminhosdafé@cançãonova.com. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.